Bom, lá todos integrantes do grupo The Student Masoretic Hebrew. Nós viemos hoje falar de um outro fenômeno textual muito interessante, de um acento maçorético chamado sevir, ou seviri. Já li um texto que você fala assim, mas eu acho que aquela palavra ficaria melhor se colocasse dessa forma assim. Eu acho que serviria se fosse colocado assim. Pois é, no texto hebraico existe 71 alíneas exatamente sobre a expressão sevir. O texto que nós estamos usando aqui é o texto do Códice Massorético Leningrado, que se encontra hoje no Museu de São Petersburgo, na Rússia. Foi um texto escrito entre os anos 1008 e 1009, na Idade Média, no início da Idade Média. E ele tem 71 linhas chamadas sevir. Sevir vem da palavra aramaica, né? Sevar, que quer dizer supor, sugerir, né? Uma opinião. E ela é encontrada 71 vezes nesse manuscrito aqui. Claro que nós não vamos ler todas as 71 vezes, mas pelo menos você vai entender como encontrá-la dentro do texto. Tá bom? Já no caso na Bíblia rabínica, que ela foi escrita entre os anos no século XVI, tá? Entre 1623 e 1625, por aí, 1523 e 1525, século XVI, tá bom? E nós encontramos aqui um caso de Sevir, ou Severim, supor, né? Na questão de Gênesis, capítulo 19, do verso de número 3. Tá? Nós temos aqui embaixo aqui, ó, a expressão Sevir. Tá? Aqui, ó. Bem interessante aqui, ó. Esse Sevir aqui está dizendo exatamente que essa palavra aqui é Hashemesh e Atzah, e o sol saindo o sol. Só que Yatzah está na forma masculina, saindo, particípio. E Shemesh é a expressão feminina. Então você não pode, dentro do hebraico, dentro do gênero, colocar um substantivo feminino dentro de uma, vamos dizer assim, um predicativo de ação de verbo feminina, sendo que o substantivo é masculino, ou vice-versa. Se o substantivo é masculino, então o predicativo ou ação do verbo tem que ser também do mesmo gênero, número e grau também. Então a nota maçorética aqui, Sevir aqui, está dizendo que esperava a expressão Yetzah. Yetzah é a forma feminina, tá? Porque o Shemesh aqui, quer dizer sol, ele é feminino, tá? Além de sol ou sol do português ser masculino, nós estamos falando de hebraico, tá bom? Forma feminina, ok? Então a expressão aqui Sevir, quer dizer, sugere-se, talvez um escriba-chefe ou cópias posteriores mais à frente, o escriba sugeriu de escrever aqui que a palavra seria Yetzirah. Yetzirah quer dizer saída, saindo, ou estava saindo, ou o que? Shemesh, o sol. Então, Yetzirah é a forma feminina de Shemesh, tá bom? Nós vamos ver isso aqui bem melhor na escrita quadrática aqui, tá bom? Do texto do Códice Leningrado B19A, mas aqui já é um texto padronizado e quadrático. Nós temos a expressão Hashemesh Yatzah El Haaretz. Haaretz também é feminino, que também expressa a expressão aqui sol, tá bom? E Al também é feminino. Então, toda a terra, ou para a terra, tá bom? Shemesh Yatzah Al Haaretz. Ou seja, o sol saiu sobre a terra, tá bom? E nós temos aqui Yatzah. Yatzah, e nós temos uma notazinha maçorética que nos remete para cá. Aqui, ó, Sevirir sugeria que a palavra correta seria Yetzirah, Yetzirah, e saindo, tá bom? E isso aqui é interessante, por quê? Porque se você olhar aqui, você tem um acento disjuntivo. Aqui, lembra desse acento disjuntivo ali? Esse acento disjuntivo, nós falamos dele, é o tifirá.
O tifirá, ele separa essa sílaba aqui em duas partes. Rash, mesh. Rash, shemesh. Rash, mesh. Tá? Então, tá? E nós temos aqui um sinalzinho também aqui interessante. Qual é esse sinalzinho aqui? É o acento conjuntivo muná, tá bom? Então ele faz essa ligação. Que ligação? Saindo sobre a terra. Então ele faz essa ligação e da mesma forma, ele sendo no masculino, o al-Haaretz, ele está no feminino. Então esperaria-se aqui então a expressão Yetzirah. Então você nota que aqui no texto ele está Yatzá masculino, mas com substantivo no feminino, tá bom? E aqui também aqui, ó, Al Haaretz, aqui, ó, Al Haaretz. Aqui está no masculino e todo a preposição prefixada aqui e mais o substantivo terra está no feminino. E sol também está no feminino. Então você vê que o erro aconteceu aqui, mas houve uma observação. E a mesma coisa acontece aqui. O erro continuou, mas houve o quê? Uma observação. Então você vê que o texto nunca era remexido. Não poderia pegar o texto ali e simplesmente remontar ele. Não, não poderia fazer isso. Tem que manter essa padronização. O texto sagrado não poderia ser remexido. Então eles colocavam essas notas aqui do lado para que todo mundo possa ver que aonde fosse ler o texto, via exatamente essa observação. Então você tem aqui o acento sevir, né, que vem de sevar, que é um particípio peio, que quer dizer sugerir, dar uma sugestão, que ali seria a forma feminina, porque tanto o predicativo do sujeito e outros substantivos que estão acompanhando ele como verbo de ligação estão exatamente ali também no feminino, tá bom? Mas somente o verbo ali está no masculino, que está totalmente errado lá, tá bom? Espero que você tenha gostado dessa aula então, e nos vemos então numa próxima aula.